Bom dia, pessoal! Olha só, nossa aula hoje vai ser de história. Vocês lembram que semana passada nós falamos sobre os patrimônios culturais e históricos? Pronto, hoje nós iremos continuar, mas hoje nós iremos falar sobre a preservação de patrimônios. E o que é patrimônio? Patrimônio é algo de valor que nós possuímos. No caso, nossa cidade tem alguns patrimônios que eu falei na aula anterior. E para que nós tenhamos esse patrimônio por todo o tempo, patrimônio material, né, no caso, que é algo físico, algo que nós possamos pegar, possamos ir até lá. Tem que haver o quê? Uma preservação. Tem que ter um órgão responsável para manter aquele lugar preservado. O patrimônio também é algo que nós possuímos. Por exemplo, uma família tem um patrimônio de ter vários terrenos, várias casas, ter muito dinheiro. Então, assim, ele tem um patrimônio muito grande que ele vai deixar para seus filhos, para seus familiares. É uma família rica, tem muito patrimônio. Mas aqui eu vou falar do patrimônio cultural e histórico, que são coisas que existem na nossa cidade. Como eu falei na aula anterior, tem a Igrejinha do Rosário, tem a linha férrea, que já funcionou com passageiros indo para Recife com um trem. Hoje não tem mais, mas continua preservado. Isso é um patrimônio histórico da nossa cidade e que está sendo preservado. Temos também o patrimônio cultural. O patrimônio cultural são coisas imateriais, coisas que nós não podemos pegar, como danças, a nossa cultura do frevo no carnaval. Tem a nossa cultura aqui do chachado, que é uma dança. Temos a nossa cultura de comidas típicas da nossa região. Nós adoramos comer o quê? Mungunzá salgado, baião, cuscuz. Então, assim, é bem amplo a questão cultural, né? Como eu falei na aula anterior, nós temos a Igrejinha do Rosário, que é um patrimônio histórico e cultural. Por quê? Porque são realizadas missas na área externa daquela igrejinha. Isso faz parte da nossa cultura. Agora, para que nossa história, nossos patrimônios culturais sejam preservados, nós precisamos de quê? Nós precisamos de arqueólogos, que são pessoas que vasculham coisas do passado, como essa coroa que tem no livro de vocês. Esse objeto aí é bem antigo, isso aí foi encontrado pelos arqueólogos. Temos também, então, para a preservação de um bem material, né, como nossas igrejas, como nossas praças, o Museu do Cangaço, precisa de quê? Precisam de pessoas que cuidem disso. Então, são os arqueólogos, historiadores, professores, alguns membros da comunidade que ficam responsáveis em manter aquele local bem preservado, e tem alguns órgãos que são especializados nisso, na preservação. Na página 31 do livro de vocês, tem um textinho que diz assim: você sabia? O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é a instituição encarregada de proteger e promover os patrimônios históricos brasileiros. Ele foi criado em 1937 pela iniciativa de artistas e estudiosos movido pela ideia de preservar e estudar tradições e heranças culturais encontradas no Brasil. Para preservar os patrimônios, o IPHAN cuida da criação de museus, exposições, estudos, pesquisas e atividades educativas. É também responsável por conservar acervos, construções e manifestações culturais e artísticas, valorizando a diversidade e a identidade cultural brasileira. Então, esse órgão ele fica responsável por
tudo isso aí que eu acabei de falar, de preservar nossos patrimônios, que são materiais, são aqueles físicos que a gente pode pegar, a gente pode apalpar, e os culturais, que são aqueles que ficam na nossa memória, como tradições e costumes, como danças, como comidas, cantigas. Esses são os patrimônios imateriais. Agora vocês vão responder a questão 3, que diz o quê? Marque um X nas ações descritas a seguir que contribuem para a preservação dos patrimônios. Quais são? Será que são as pesquisas arqueológicas, a preservação de acervos ou restrição dos registros históricos? Vocês vão responder. Aí tem a 4. Os patrimônios da cidade em que você vive são preservados? Quais iniciativas e projetos ajudam a conservá-los? A 5. Complete as frases a seguir com as palavras disponíveis nos quadrinhos. Dentro do quadrinho tem a palavra história, tem preservar, pesquisa e arqueologia. Então, vocês vão ler e vão descobrir quem é que faz o quê. O estudo dos vestígios de construções e objetos realizados pela... Quem é que explora os objetos na terra, nos locais, para encontrar novas descobertas, novos objetos, novos patrimônios culturais? São os arqueologistas. Então, qual palavrinha dessas do quadrinho vocês vão colocar aqui, nesse espaço? É fundamental para conhecer os patrimônios. No caso, e o quê? E preservar, não é verdade? Os patrimônios são importantes fontes de quê? De pesquisa. Para quê? Para estudos da história, porque a partir das pesquisas, dos pesquisadores, nós podemos descobrir de quando é aquele objeto, em qual foi a comunidade que ele viveu. Então, tudo isso é importante para manter nossos patrimônios e para que vocês possam conhecer. Lá no futuro, os seus filhos, os seus netos vão poder ouvir e ver coisas que estão acontecendo nesse momento. Por quê? Porque está sendo preservado para o futuro. Na nossa cidade, essa aqui é uma questão aqui que perguntou da nossa cidade, a questão 4. Na nossa cidade tem um Instituto e Sistema Municipal de Cultura de Serra Talhada. Isso mesmo, é uma lei, é um decreto. Isso é um conselho, são pessoas que fazem parte desse conselho para manter a cultura e os patrimônios da cidade. As pessoas ficam responsáveis por isso, para manter nossos patrimônios bem preservados. Então, existe essa lei, que é o Instituto de Sistema Municipal de Cultura de Serra Talhada. É um conselho. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Beijo e até a próxima aula.